Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Com esta palavra de Provérbios 22:6, damos as boas-vindas a você que está participando de mais uma reunião Casa de Paz. Receba nossa saudação em nome da Congregação Batista Missionária, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você que já se inscreveu, receba o nosso muito agradecido. Agora, então, compartilhe o link com as pessoas da sua família e seus amigos. Clique também no sininho, deixe seu like. Muito obrigado pela sua participação em nossas reuniões. Ainda queremos mandar o parabéns para todas as crianças pelo seu dia. Deus continue abençoando e guardando todas as crianças e suas famílias. A pergunta de hoje, a pergunta do dia, continua: como ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Escreva seu comentário aí nos comentários, naturalmente, e participe, deixe seu testemunho, seu motivo de oração também, e como você está, ou como você instruiu as suas crianças, ou está instruindo, qual é o seu método, sua sugestão para, com certeza, ajudar muitas outras pessoas. Vamos abrir a Bíblia ou acessar o texto bíblico em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, começando no verso 13, diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em meu coração e através do meu coração para o coração de cada ouvinte, cada participante desta reunião, em nome de Jesus. Amém. O tema que anotamos para este texto é: os filhos e filhas de paz trazem suas crianças para Jesus abençoar. Eu tenho certeza absoluta que todas as famílias que trouxeram suas crianças para Jesus abençoar eram casas de paz, eram famílias de paz, homens e mulheres de paz, avós, tios, pais, mães, toda a família vivendo numa só paz. Eu quero continuar a introdução desta reunião contando a história de um poeta que estava conversando certa vez com um intelectual, uma pessoa que se achava muito entendida. E essa pessoa, que se achava muito entendida, disse não adotar instrução religiosa alguma para as crianças. Ele diz: olha, eu não concordo que se instrua religiosamente nenhuma criança. A teoria dele era que o intelecto da criança não devia se formar com influência de uma religião A, B ou C, ou preconceito. Ele achava que religião cria preconceito. Mas que esta criança, ao chegar à idade da razão ou do discernimento, deveria formular por si mesma as suas opiniões religiosas. O poeta, que não concordava com o intelectual e que concordava que deveríamos instruir as crianças no caminho que elas deveriam andar, na hora não respondeu nada. Mas depois de algum tempo, ele perguntou ao intelectual se ele queria ver o seu jardim. O poeta tinha um jardim na casa dele e queria mostrar ou apresentar o jardim ao intelectual. O homem disse que gostaria, e então foi levado ao jardim do poeta. E quando chegou lá, que surpresa! Os jardins, os canteiros, só tinha mato. O visitante, surpreso, disse assim: mas isso aqui não é um jardim, isso aqui é só mato. Bem,
O poeta, então, abaixou a cabeça e disse assim: não, eu não quis prejudicar a liberdade do jardim de forma alguma. Queria somente dar a ele a oportunidade de formar-se por si mesmo e escolher a sua própria produção. E deu nisso aí. O intelectual, na mesma hora, associou essa resposta, essa ideia, à resposta que ele havia dado ao poeta dias antes, de que ele não concordava que se deveria instruir ou cuidar das crianças, do ensinamento das crianças. Aprendeu uma lição muito importante. Essa é uma lição, com certeza, muito significativa para todos nós, que devemos ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. E desde a mais tenra idade, desde a menor idade, devemos treinar as crianças no bom caminho. E, naturalmente, nós vamos ver o resultado em breve tempo de uma vida frutífera, de uma vida abençoada, com um bom desempenho, como todos nós queremos. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O Senhor Jesus, no texto básico de Marcos 10, do 13 até o verso 15, diz: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Que lições desse acontecimento de Jesus com as crianças nós podemos aplicar em nossos dias? Primeira lição que Jesus deixa para nós nesse texto é que desprezar, maltratar, violentar, deixar de cuidar, não dar o devido valor e treinamento às crianças, deixa Jesus indignado. Não instruir as crianças no caminho que elas devem andar, deixa Jesus indignado. Existem algumas coisas que deixam Jesus indignado. E esta é uma das coisas. O texto bíblico de Marcos diz que Jesus ficou indignado quando os apóstolos, os discípulos, começaram a repreender as famílias que trouxeram as crianças a Jesus. Isso está no verso 14 de Marcos, capítulo 10. Algumas famílias traziam crianças para que Jesus abençoasse, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Então, não tratar as crianças da forma devida deixa Jesus indignado. Não instruir as crianças no caminho que elas devem andar deixa Jesus indignado. Não tratar as crianças da forma que elas precisam ser tratadas, com todo respeito, com toda atenção, com todo o valor que elas merecem, deixa Jesus indignado. Então não é somente maltratar as crianças que deixa todos nós indignados, mas também não dar o devido ensinamento que elas devem, que elas precisam, deixa Jesus indignado. Como Jesus deve estar vendo ou nos vendo tratar nossas crianças hoje? Você já está pensando nisso? Você já pensou nisso? A nossa pergunta de hoje diz: como ensinar a criança no caminho que ela deve andar? E eu fico imaginando como Jesus deve estar nos vendo, como Jesus deve estar recebendo nosso tratamento às crianças nos nossos dias. No tempo de Jesus, quando ele andava aqui neste mundo, na sua forma humana, ele ficou indignado porque os próprios apóstolos estavam fechando o caminho para que as crianças chegassem até ele. Será se tem gente fazendo isso ainda hoje? Então vamos mudar nossa atitude. O desafio de hoje é esse. Vamos melhorar nossa atitude com as crianças, trazê-las a Jesus. Segunda lição que nós aprendemos desse acontecimento do Senhor Jesus com as famílias e as crianças e os apóstolos é que nós devemos abrir caminho para que as crianças cheguem a Jesus. Oh, que
pensamento maravilhoso, que atitude maravilhosa é essa? Quando nós abrimos caminho para que as crianças andem e cheguem à presença de Jesus. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso. Ajudar as crianças a chegar a Jesus, a encontrar-se com Jesus. Trazer as crianças à presença de Jesus. Está no verso 14, Jesus diz assim: deixem as crianças virem a mim. Está aí no verso 14, inclusive entre aspas. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Ah, que tristeza quando nós vemos pessoas impedindo que as crianças venham a Jesus. As crianças querem correr para a casa de Deus e os pais, às vezes, não tem tempo, tem que dormir, tem isso, tem aquilo. Ficam impedindo que as crianças cheguem à presença do Senhor. Como fazer isso? Como abrir caminho para que as crianças cheguem a Jesus? Eu anotei aqui algumas ideias. Ensinar a palavra de Deus às crianças. Quando na sua própria casa você conta uma história bíblica para uma criança, você está abrindo caminho para que essa criança chegue até Deus, chegue a Jesus. Quando você leva as crianças ao templo, e isso não precisa ser todos os dias, agora os templos estão até fechados, mas quando você levava as crianças ao templo, e quando reabrir, e você puder levar, porque ainda, mesmo os templos que já reabriram, mas ainda não podem receber crianças, né, idosos, quando chegar a hora, leve suas crianças ao templo. Em casa, agora em casa. Então, realize o seu culto em casa com as crianças. Chame as crianças. Vamos fazer um culto. Vamos cantar, vamos orar, vamos contar uma história da palavra de Deus, de um herói da palavra de Deus. Quantas ideias nós podemos desenvolver para facilitar, abrir caminho para que as crianças cheguem a Jesus, tirar os empecilhos, tirar os obstáculos para que as crianças cheguem a Jesus. Terceira e última lição desse acontecimento do Senhor Jesus com os apóstolos, com os discípulos e as crianças e as famílias das crianças é que as virtudes das crianças são requisitos para adultos entrarem no reino de Deus. Isso está em Marcos capítulo 10, verso 15. Veja na sua Bíblia aí. O texto diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus deixa essa lição para os adultos. E depois ele tira o foco dos adultos e vai cuidar das crianças. E vai colocar a sua mão sobre a cabeça das crianças. Abençoar as crianças. Verso 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Mas Jesus deixa esse ensinamento para nós adultos que as virtudes das crianças, então como se Jesus dissesse assim, crianças são professores e professoras. As crianças têm algo a ensinar aos adultos. As virtudes das crianças são requisitos para nós adultos entrarmos no reino de Deus. Se nós não cumprirmos esses requisitos, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Está escrito aí. Que virtudes são essas? Quais são as virtudes das crianças? Eu anotei aqui algumas virtudes, você já conhece. Primeira, humildade. Outra referência cita essa virtude da criança. Humildade. Humildade significa não ter orgulho, não ter vaidade, não ter prepotência, não ter discriminação. Criança é assim. As crianças, quando elas têm alguma atitude de vaidade, de orgulho, de discriminação, porque já aprenderam com os adultos. Mas a criança, ela nasce pura. E ela é humilde.
ela não tem essa prepotência que nós depois crescemos e aprendemos uns com os outros. Ela não tem esse orgulho, essa vaidade, ela não tem discriminação. Segunda virtude que eu anotei aqui das crianças, que você também já conhece, é a capacidade de perdoar de verdade. Quando uma criança perdoa de verdade, é de verdade, quando ela perdoa. Uma criança não perdoa com falsidade. Ela perdoa e abraça. Ela perdoa e realmente ela está livre de qualquer sentimento ruim. Então, nós adultos, infelizmente, não. Depois que crescemos, nós perdemos essa capacidade e nós precisamos voltar a retomar essa capacidade de perdoar de verdade. As crianças, às vezes, elas até desentendem uma com a outra na hora da brincadeira, do brinquedo, mas daqui a pouco elas estão se abraçando de novo. Isso não acontece com muitos de nós adultos. Então precisamos aprender com as crianças. E se já está acontecendo, parabéns. Então vamos prosseguir, porque o Senhor Jesus elogia essa qualidade nas crianças e diz que o reino de Deus está aberto para as pessoas com essas virtudes. A outra virtude que nós anotamos é a confiança integral. Confiança total. Eu vejo isso nas crianças. E lembro de uma experiência que eu estava acompanhando. Estava num ponto de ônibus e vi o pai brincando com o seu filho. Ainda bem novinho, pequeno, mas já andava pulando para aqui e para ali. E o pai, num determinado momento, colocou o ônibus. Demorou, né? E o pai colocou a criança em cima de uma mureta. Não era muito alta, nem muito baixa, um murinho. E ele colocou o filho em pé ali em cima e ficou abraçado. Daqui a pouco ele resolveu brincar com o filho. Se afastou um pouquinho do filho e disse: filho, pula nos meus braços. O filho ficou assim, um pouco receoso no começo, mas ele se jogou nos braços do pai. E o pai o agarrou e o beijou e o abraçou. Aí o filho: de novo, papai, de novo. E aí pronto, não queria mais parar a brincadeira. Que exemplo maravilhoso de confiança integral. E eu fiquei pensando, será se eu me jogo assim nos braços do Senhor? Eu tenho essa confiança de me deleitar, como diz o salmista, deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o desafio para nós, que nós podemos aprender com as crianças. Confiança integral. Concluindo, que grande privilégio e que necessidade urgente há em nós, pais e responsáveis, pessoas que estamos cuidando das crianças, em procurar orar pelas crianças e ensiná-las a andar no caminho que elas devem andar, que é o caminho do Senhor para a glória de Deus. O exemplo que eu quero encerrar é o de Susanna Wesley, a mãe de dois grandes pregadores, João e Carlos Wesley. Ela desenvolveu um plano excelente e que deu certo na vida dela, na vida da família dela e dos filhos. Ela falava todos os dias, em particular e secretamente, com cada filho que ela gerou. Lia a Bíblia e orava com eles e por eles 1 hora todas as noites. Todas. E ela não teve um filho só e nem dois. Depois você pode consultar aí na internet quantos filhos Susanna Wesley gerou e criou, e bem criou e cuidou e instruiu, ensinou no caminho que eles deveriam andar, e deu certo. Ela lia a Bíblia e orava com eles e por eles 1 hora todas as noites. E quando os mais velhos cresceram, eles agora se tornaram ajudantes dela nesse trabalho, lendo a Bíblia e orando pelos menores que estavam agora precisando também do ensinamento. O desafio deste momento, desta reunião para todos nós, é aprender com as crianças a viver
como o Pai Celestial quer que nós vivamos. Andar no caminho que o Pai quer que nós andemos. Ensinar as crianças a andar no caminho que elas devem andar, que o Pai quer que elas andem. Aprender com o Pai Celestial a tratar as crianças com o devido respeito, com todo o cuidado, com toda a atenção, abrindo caminho para que facilmente elas cheguem no caminho certo, cheguem à presença do Príncipe da Paz. Seguir o exemplo das crianças na humildade, no perdão, na confiança integral. E caminhar com as crianças, trazendo-as a Jesus. Esse é o nosso desafio nesta reunião. Daqui a pouco vamos orar, a oração abençoando as crianças, pedindo a Jesus que novamente coloque sua mão sobre a cabeça de cada criancinha que está aí perto de você, na sua vila, no seu bairro, na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, no seu apartamento. Mas antes, inscreva-se no canal. Já se inscreveu? Muito obrigado. Então agora compartilhe o link. Clique no sininho para receber as atualizações. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, de bondade, de misericórdia, eu te louvo pela vida de todas as crianças e peço que, assim como Jesus as abençoou no seu tempo, abençoe agora também no nosso tempo. Abençoe também neste dia, dando saúde, proteção, livramento, libertação. Dá a nós adultos, pais, responsáveis pelas crianças, prontidão e dedicação na tarefa de ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Dá também que aprendamos e coloquemos em prática as virtudes das crianças em nosso viver diário. Pedimos também saúde para os enfermos, as crianças que estão enfermas, doentes, pais de crianças que estão doentes, ou avós, tios, primos. Manda saúde, Senhor, cura, consolo para os corações enlutados, aquelas famílias que estão entristecidas pela passagem para a eternidade de seus parentes queridos. Protege, Senhor, os trabalhadores nas idas e vindas, principalmente os que estão em maior risco de contaminação. Abertura de portas de emprego para os desempregados. Avivamento para a nossa igreja. Não deixa ninguém desanimar. Salvação, conversão para as almas. Libertação, em nome do Senhor Jesus, para os que estão acorrentados, presos a vícios ou a entidades malignas. Pedimos todas essas bênçãos e essa bênção especial para todas as crianças. Coloque de novo, Senhor Jesus, a sua bênção, sua mão e a sua bênção sobre todas as crianças dos nossos dias. Nós pedimos essa bênção e agradecemos ao Deus o Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, oramos e todos digam amém e amém. Muito obrigado porque você participou de mais uma reunião Casa de Paz. Para nós é a maior alegria saber que você está aí participando. Quando você faz seu comentário também é uma alegria muito grande para nós. Nas nossas lives também, às terças e quintas tem sido uma bênção. Eu quero agradecer de todo o coração. Na última live tivemos a participação de muita gente. Eu quero agradecer a Luciene Souza, ao Antônio, a Érica Mendes, a Ângela Dutra, o Adonias, a Francisca, a Débora, Ana Maria da Paz, Pastor Jurandir, a Esther Silva, Livina Troquebede, a Estela Cristine, a Denete, a Sandra Grapen, a Nara Oliveira, a Vera Pereira, a Sandra Silva, Sirlene Capetini, Noêmia Lourdes, Kleberson. A vocês, muito obrigado. Que bom que vocês tenham acompanhado nossas reuniões. Continuem, então, e copiem o link, mande para os seus amigos também, para que mais pessoas participem. Estamos chegando ao final da nossa reunião, mas não fique triste, porque depois de amanhã tem live ao vivo com a missionária Eneida Pimentel Mendes no nosso PGM.
Um abraço para você, que Deus abençoe e até a nossa próxima reunião. Em nome de Jesus. Amém.